galera, aqui é Akademia do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez é pra falar novamente das diferenças entre o manhwa e o anime de Tower of God. Vale lembrar, pessoal, que já tem bastante conteúdo sobre isso aqui. Eu acho que tem 3 partes aí anteriores a essa. E se você quiser ver esse conteúdo, vou deixar cards aqui com elas pra vocês estarem aí acessando. E também vou deixar no final um card linkando pro episódio anterior. Então vamos começar aqui a parte 4 das diferenças entre o anime e o manhwa de Tower of God. Mas já de comentar, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, como vocês bem sabem, teve algumas coisas que eu não comentei, ficou ali faltando ainda nas informações que eu falei sobre o episódio 2 e até mesmo sobre o 3, até porque eu fui até metade do 3 e a outra metade eu tenho que comentar sobre ela. Porém, sabemos muito bem que teve alguns momentos que até mesmo o anime conseguiu melhorar com relação ao original, e isso começa a aparecer mais frequente a partir de agora. E o primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é sobre o fato de que alguns comentários sobre a existência de um outro personagem que não foi utilizado no anime, e até mesmo esse personagem não poderia subir, no caso, para a própria torre, porque inclusive ele foi ali usado como lição, foi humilhado pelo cara e ele não podia subir, porque tem tudo a ver com a sorte. Porém, mesmo que o personagem, o Sniper que é usado no anime em si, ele continue no manhwa e até mesmo ele passa por mais momentos ali e chega a confrontar os personagens, ainda assim, no caso, a decisão do anime foi remover os dois, tendo em vista que eles são secundários e provavelmente o cara que é Sniper não vai voltar para a obra. Até porque se eles continuassem a colocar um personagem que ele teoricamente não poderia subir na torre no anime, simplesmente quebraria totalmente o discurso do Leroro. Ainda bem que eles não continuaram com o erro, e sim ficou tudo certinho. E sabemos muito bem, né, que com o Ban e a sua equipe passando da prova, do teste, a gente vê que vários dos personagens vão passando e cada um vai dizendo como descobre ali para poder passar pelas portas e tal. Tem gente que simplesmente vai porque tá cansado, simplesmente tem gente que vai por motivos bem supérfluos, como um que é hilário, eu gostei pra caramba, sobre o deus Ho-Ho-Ho, vamos dizer assim, que é um cara lá que acredita no deus e aí ele vai pedir a orientação ao deus de escolher uma porta e simplesmente passa, velho. Na tora lá é bem engraçada a forma como tudo acontece. Isso foi tirado, mas é algo que não afeta o anime em si. Uma das partes que eu acho que afeta a história em si é o fato de diminuírem os diálogos e explicações de detalhes sobre cada coisa com relação ao enredo em si. Não detalhes de como a luta está se dando e até mesmo os pensamentos que não vai mudar em nada na história. No caso, o que acontece é que tem um momento que a gente vê no anime que chega um carinha lá para falar com o diretor, né? No caso, o cara que era o ranking responsável pelo aquele teste, o teste do tempo. E naquele momento ele pergunta por que é que ele tem que dar dicas pro pessoal. Por quê? Por que ele tem que ajudar o pessoal? E simplesmente o cara diz que só queria saber como é que as pessoas iam reagir a uma dica assim tão fácil. Mas no manhwa é outra coisa. No caso, ele começa a falar muito mais detalhes e teorizar tudo o porquê que ele fez com que todas as pessoas do recinto soubessem daquelas dicas. Não é algo condicionado apenas pro Ban. No anime parece que isso dá essa ideia, mas no manhwa explica mais e fala que foi para todo mundo, porque ele queria saber se as dicas iriam influenciar nas decisões de cada um, onde até mesmo ele explana um pouco mais sobre as decisões de cada um ser afetado por aquilo que ele crê e pelas suas motivações. E não é qualquer dica que pode influenciar alguém. Uma das pessoas que sofreu com isso foi, no caso, o próprio Kan, que a gente viu no próprio anime. Mas o fato é que isso valia para todos e tinha toda uma explicação muito maior por trás das coisas. Mano, tem cada parábola massa que ele faz para explicar isso. Eu acho muito legal. E uma das coisas que eu não tinha comentado que tinha a ver com a questão de cortar ali personagens conversando secundários é justamente a relação do Ship com a sua equipe, que é a Anak e o Hats. E por sinal, eles conversam bastante. Se você acha que eles só ignoram ele e só tratam ele mal por ele ser burro ou algo do tipo, isso não rola no manhwa. O que acontece é que o Chip fala pra caramba e muitas vezes eles estão até batendo papo. A grande questão é que eles evitam falar com o Chip porque o Chip não para de falar, o cara fala demais, velho. E eu acho uma pena, velho, tirar todas as partes que eles se relacionam. Até porque quando você vai ver ali no anime, quando começa o teste novamente, você vê que eles agem naturalmente.
ele simplesmente tá ali, o Chip com o Haz e até mesmo conversando, e aí rola aquela piada, né? Não, você realmente acreditou naquilo que eu falei? Não é o fato dele não ter ouvido, e sim o fato dele ter acreditado, porque eles tinham conversado mesmo, não era algo que ele falou e eles não ouviram e ignoraram. Realmente eles têm uma conversa, a equipe se conversa mesmo, por mais que o Jojo se ache superior ao próprio Chip. Eu acho bem interessante isso e infelizmente cortaram, não sei porquê. É só desenvolvimento, tudo que é desenvolvimento está sendo cortado. E eu vou chegar no banco e coitado, como sempre é o que mais sofre de corte. E chegando nesse momento, vamos falar do que aconteceu no teste secundário. A gente sabe muito bem que os personagens estão descansando no local e ainda vão até mesmo ser chamados para poder fazer parte de um teste. Isso aí tudo são as partes finais ali do episódio 3. E o que acontece de interessante é que a gente acaba vendo que é mostrado um pouco de informação sobre a Rachel e onde ela tá. A gente sabe muito bem que ela aparece, ela faz lá um treino bem rápido e é assim no manhwa também. Só que quando o carinha vai falar por que ele fez aquele teste rápido e até mesmo tem aquela conversa sobre o perigo que aquilo tá causando e eles podem morrer, simplesmente foi cortado tudo, cara. E eu achei uma idiotice muito grande cortar isso, porque nesse momento tem uma exposição muito maior sobre os perigos e as coisas erradas que estão acontecendo ali naqueles exames da torre. E o caso é que simplesmente o carinha que fez o teste onde a Rachel tá, no caso fez um teste de sobrevivência em 30 minutos. Pegou 200 pessoas e disse, ó, esses 200 tem que ficar vivo em 30 minutos. Só que ele não contava com uma coisa, ele se desleixou, não pegou muitas informações e aí tinha lá no grupo duas pessoas em específicas que eram perigosíssimas. Uma delas é um irregular e a outra dela é uma princesa Jahad. No caso que a gente sabe muito bem que apareceu, que é a menina que tá lá com a Rachel. E sim, um deles é irregular. Será que é a Rachel? Será que é o grandão lá? E por conta disso, eles em apenas 30 minutos mataram todo mundo, porque eles eram fortes demais, absurdo. E é esse o motivo que deixa o diretor desesperado, e até mesmo ele fala que eles poderiam morrer pelo que eles estavam fazendo. E inclusive tem um corte também que acontece que é sobre o rei Evankhell, mas o fato é que é mencionada essa pessoa muito importante que dá o nome ao território, ao andar que eles estão. Eu não imaginava que existia uma pessoa específica para comandar todo um andar. Eu só imaginava que existia aquele andar, ele tinha aquele nome, poderia ter algum diretor, alguém que comandasse, mas não uma pessoa com o mesmo nome do andar. Caramba, por que cortaram isso, velho? Muito tenso. E aí acaba acontecendo o que a gente já sabe, né? Ele une todos os personagens ali naquela missão bônus para poder evitar problemas com relação a esses irregulares e também a princesa que tá no meio daquela equipe que o cara acabou selecionando. Até aí você parece, não, pô, mas só cortou essa parte, por mais que seja interessante, as outras dava para relevar. Até que dava. Aquela questão é que quando a gente vai ver Ban novamente sendo desenvolvido, opa, corta porque Ban tem que ser burro. Ban tem que ser burro, vamos cortar. E aí cortou a relação dele com o Chip, porque a gente tem uma conversa bem rápida lá, ele comprou uma bebida pros caras e tal. E no manhwa é diferente, a conversa é bem mais longa. Essa conversa mostra tanto o lado do Chip como o lado do Ban, cada um revelando para o outro as suas motivações, o que faz eles se moverem e quererem chegar até o final. Chip fala até mesmo que sua vontade de, no caso, chegar ao final da torre é porque ele prometeu um amigo dele, não é explicado muito bem qual é esse amigo, que chegaria ao topo dela. E já o Ban conta pra ele que precisa encontrar sua amiga, que não sabe onde ela tá. Olha o desenvolvimento do personagem, ele conversando com pessoas, ele interagindo. No anime ele nem fala. O cara quando fala é pra dizer, ah, me assustei, meu Deus, que? Ele só fala isso. Por quê? Mano, isso não me entra na cabeça porque que ele tem que ser tão burro. Ele tem condições de falar, de pensar. E aí chegamos no quarto episódio, onde vai ter as batalhas e muita coisa vai rolar. Porque vai ter a luta bônus, né, do teste bônus. E nessa parte eu tenho que dizer que realmente o anime ele melhorou muito mesmo. Tudo no episódio foi melhorado. Caramba, velho, teve muitos problemas que eu falei agora aqui de desenvolvimento do personagem. O Ban vai sempre sofrer, isso é um fato, não tem pra onde. Mas o fato é que teve momentos, por exemplo, que é sobre a explicação do cara que dorme lá, que ele até mesmo fica pensando o que fazer, que eles colocaram antes da batalha começar para manter a batalha fluida. E eu achei um acerto maravilhoso. E removeu toda aquela conversa no meio da batalha que poderia deixar o
o episódio ali um pouco mais maçante. Isso eu curti muito, meteu uma conversa antes dentro da cela, ficou massa pra caramba. Só que tem umas coisas que foram tiradas, por exemplo, sobre a Nagi. A Nagi a gente sabe muito bem que ela é uma princesa Jade, ela toma ali posição, como falei, né, teve até conversa com o Chip e tal. E aí ela toma posição, fica lá, vence fácil. E o que acontece é que durante esse processo dela lá no local e até mesmo ficando arretada, a gente vai vendo alguns comentários sobre ela. Primeiro existe um comentário sobre Leroro que não parece no anime. No anime ele fala com relação a ela tá perdendo o controle e ficar decepcionada com ela. Mas a grande questão é que ela é meio que tratada como algo errado. Algo que não deveria existir, algo que tá fazendo errado. Como se ela não merecesse de fato aquela espada. Outra coisa também é que ela é tratada como impostora, como se ela não fosse real. No anime a gente vê isso. E aqui uma outra informação que não foi passada pro anime é que aqui ela se intitula como filha do rei de Jahad. E não como só uma princesa qualquer, ela fala que é filha. Por que é que somente a Nagi fala de si mesma como filha? Caraca, isso me deixou muito curioso no manhwa. Infelizmente no anime não é assim, então essa curiosidade já corre, já se sai. Eu tenho curiosidade para saber quem ela é no anime? Tenho, mas eu tenho falta de informação demais sobre ela, então não gera aquela curiosidade tão grande e tal. Mas o fato é que tem um momento lá que a gente sabe muito bem que chega ali ela interrogar, no caso, o protagonista, para saber por que ele tá com a espada, por que ele pegou, quem foi que deu a ele. E aí ela quer tomar dele. O engraçado é que nesse momento, no anime, ele fica apreensivo, com muito medo, não sabe o que fazer. Já no manhwa, ele fica com raiva, diz que não vai entregar de maneira alguma, até as palavras são parecidas, só que você vê que a expressão dele é de raiva e não de ai meu Deus, o que eu vou fazer? Até porque no manhwa ele desenvolve mais o personagem e a gente sabe muito bem que ele tá ficando mais maduro, um pouquinho mais arretadozinho, onde até mesmo ele começa a calcular todas as probabilidades de o que poderia acontecer caso ele aceitasse ou não aceitasse. Não estou falando do fato dele pensar nos amigos dele, essa é a última parte do pensamento dele. Antes de chegar nisso, ele começa a pensar, se eu aceitar vai ser bom pra mim? Eu vou conseguir me livrar disso, mas eu vou perder ela, eu não posso entregar, eu tenho que cumprir minha promessa, não sei o que. Cara, é muito melhor no manhwa, velho. Ele pensa, ele tem diálogo, ele tem muito mais coisa para incrementar na sua personalidade. No anime não tem isso. Porém, esse episódio 4, até o final, ele não tem, tipo assim, cortes visíveis em coisas ruins. Ele é muito bom. As únicas coisas ruins dessa parte 4 foi só o fato de que o personagem principal não foi bem desenvolvido e cortaram algumas curiosidades da Nagi. Fora isso, eu achei massa pra caramba. Realmente melhorou bastante. Mas entre o episódio 2, algumas partes do 3 ali perto do final que eu não tinha comentado anteriormente, e até mesmo essa parte de conversa do Ban, ou melhor, qualquer parte de conversa do Ban, tem muito corte, tem muita retirada e isso acaba estragando um pouco, sabe? Mas enfim, tô curtindo muito o anime, o manhwa tá melhor ainda, é uma pena que não é o mesmo desenho e gráfico do anime, se fosse estaria maravilhoso. Mas eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante nesse vídeo. E eu quero saber de vocês, vocês querem que eu continue? Querem que eu traga a parte 5? Se você quiser, deixa aqui teus comentários pra poder eu estar sabendo. E é isso aí galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like no momento, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu galera, fui!